Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é a Ana. Estou aqui mais uma vez pelo Cristo Vivo Central. Para começar, gostaria de fazer para vocês uma pergunta. Vocês já se sentiram assim tão distante de Deus que vocês pensaram que não havia chance para retorno, para perdão? Então, vamos falar então, já entrar direto no chamado dessa pessoa que eu amo. Eu tenho um carinho assim muito especial por essa pessoa. Sempre que eu posso, eu estou falando sobre ela. Então, vamos lá em Mateus, capítulo 4, versículos 18 e 19. Fala o seguinte: E Jesus andando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, os quais lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes: Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então, acho que vocês já sabem de que eu vou falar. Vou falar sobre Pedro, gente. Nossa, como eu amo esse apóstolo. E aí, vamos entender um pouquinho, então, sobre a história, sobre o que aconteceu com Pedro, né? A que ponto, né? Todas as coisas que aconteceram e onde Pedro chegou. Então, aqui primeiro, lembrando, Jesus Cristo, então, chamou ele para ser pescador de homens. Já que ele era pescador, então, Cristo chamou ele para que ele fosse pescador de homem. E aqui, em Mateus 16, versículos 13, 14, 15 e 16. O que estava acontecendo, né? Cristo pergunta para os seus discípulos, né? Quem que eles achavam que seria, né, o filho do homem? E eles disseram, versículo 14, uns, João Batista, João ou Batista, outros Elias e outros Jeremias e um dos profetas. Disse-lhes ele, e vós, quem dizeis que eu sou? Então, aqui Cristo estava perguntando para ele, né? Quem dizem os homens ser o filho do homem? E aí eles responderam, eles responderam, alguns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, o profeta, Jeremias, ou outros profetas. Aí ele lança a pergunta, e vocês? Quem que vocês acham que é o filho do homem? E aí Pedro responde no versículo 16. E Simão Pedro respondendo disse, tu és o filho do Deus vivo. Então aqui o próprio Pedro ele já havia recebido o seu próprio testemunho de quem era Jesus Cristo. E aí nós vamos então hoje estudar um pouquinho sobre este discípulo, né? Muitas coisas aconteceram com ele e quem era Pedro e quem Pedro se tornou. Isso vale para nós, para cada um de nós, né? Cada um de nós tem uma missão, tem um chamado dentro da obra de Deus, da obra de Jesus Cristo aqui na Terra. E o que nós podemos fazer? Como que nós podemos saber, então, o nosso chamado? Assim como Pedro, ele soube, através do Espírito Santo, cada um de nós podemos saber o nosso chamado também através do Espírito Santo. Então, ele foi revelado para ele quem era Jesus Cristo. Então, como eu falei para vocês, né, uma diferença em ter o testemunho e ser convertido a Jesus Cristo. Então, Pedro já havia recebido sim o testemunho dele. Mas, vamos lá em Lucas, no capítulo 22, no versículo 31. Vamos ler no versículo 31. Ele fala assim, mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, confirma teus irmãos. E aí o versículo 33. E ele lhe disse, Senhor, estou pronto a ir contigo até a prisão e a morte. E aí Jesus Cristo fala o seguinte, mas ele disse, digo-te, Pedro, que não cantará hoje o galo antes que 3 vezes me negues que me conheces. Aqui no capítulo de Mateus, o versículo 26,
o próprio, né, então Mateus relata também aqui sobre aquela parte quando o Salvador fala que Pedro vai negar ele. Eu vou ler para vocês só o versículo 34. Ele fala o seguinte: Disse-lhes Jesus: Em verdade te digo que, nesta mesma noite, antes que o galo cante 3 vezes, me negarás. E aí Pedro responde: Disse-lhe Pedro: Ainda que me seja mister morrer contigo, não te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Lá em Lucas, no capítulo 22, então tem todo o relato também e fala o que realmente aconteceu, como o próprio Salvador havia falado para Pedro. Mas eu gostaria de ler para vocês aqui em próprio Mateus, o relato de Mateus, porque assim, o relato de Mateus, para mim, mexe assim profundamente comigo, da forma que ele fala. Então vai do versículo 69 ao 75. Aí lá no 69, uma criada, né, ela vê Pedro estava lá, e aí ela fala assim, tu também é um deles, né, você estava junto com Galileu. Aí Pedro falou, não sei o que dizes. E aí, lá no 72, no 70, e saindo para o vestíbulo, outra criada ouviu. E aí ela fala a mesma coisa e disse-lhes ao que ali estavam. Esse homem também estava com Jesus, o Nazareno. E aí Pedro fala, não conheço esse homem. No versículo 73. E daí a pouco, aproximando-se, os que ali estavam disseram a Pedro, verdadeiramente também tu és dele. Tu és deles, porque a tua fala te denuncia. No 74. E Pedro, então, começou ele a praguejar e a jurar, dizendo, não conheço este homem. E imediatamente o galo cantou. E aí, só no final do 75, fala o seguinte, e saindo dali, chorou amargamente. Então, vamos lá. Que eu gostaria que a gente pudesse pensar um pouquinho sobre isso, né? Jesus Cristo falou lá atrás, né? Pedro, quando você se converte os teus irmãos também, né? Confirma os teus irmãos. E ele fala, Senhor, onde quer que você fores, eu vou morrer contigo. Se você for para a prisão, eu vou junto contigo. E aí o Salvador fala, Pedro, nessa noite, antes que o galo cante 3 vezes, você vai me negar. E aconteceu. Mas o que eu gostaria de citar para vocês? Quando aquelas pessoas que estavam lá disseram, olha, você estava com ele porque a sua fala te condena. Então, vamos pensar um pouquinho, parar um pouquinho, refletir sobre isso. Então, geralmente, nós vamos falar de acordo com aquela região, com aquelas pessoas que nós temos contato. Então, se as pessoas moram em determinada região, então as pessoas vão ter a fala das pessoas daquela região. Se eu moro no sul, a minha fala vai denunciar que eu sou do sul. Se eu moro no Nordeste, a minha fala vai denunciar de que eu sou do Nordeste. Se eu moro em São Paulo e por aí, Rio de Janeiro, a minha fala vai denunciar de onde que eu sou. Então, a fala de Pedro denunciava que ele estava com Jesus Cristo. E a pergunta é, será que a nossa fala, será que o nosso modo de agir, será que o nosso modo de ser denuncia que nós somos de Jesus Cristo? Então, essa é uma pergunta para que nós possamos pensar. Será que a nossa fala nos denuncia? E aí, quando Pedro ele percebeu, ele ouviu o galo, ele lembrou do que o Salvador havia falado, então ele chorou, ele se arrependeu. Então, ele chorou assim, amargamente. Então, lembrando que quando Pedro ele foi chamado por Jesus Cristo, ele foi chamado para ser um pescador de homens, né? Esse foi o chamado que Cristo deu para ele. Então, Jesus Cristo foi crucificado, Jesus Cristo morreu. E o que acontece, então, com esses discípulos? O que acontece com Pedro? Aqui no capítulo 21 de João, no versículo 3, João fala o seguinte, disse-lhe Simão Pedro, vou pescar. Disse-lhes ele também, nós vamos contigo. Foram e subiram
ao longo do barco e naquela noite nada apanharam. Então, Pedro, lembra que eu falei para vocês? Pedro tinha testemunho, sim, de Jesus Cristo. Ele sabia que Jesus Cristo era o Filho de Deus. E há uma diferença entre termos o testemunho e sermos convertidos. E aí, Pedro, ele volta a pescar. Os apóstolos, os outros a quem Jesus Cristo havia chamado, eles seguiram Pedro. Pedro era o líder deles, né? Então, eles foram pescar. Eles passaram aquela noite toda e eles não pegaram nada. Aí, no outro dia, então, já de manhã, no versículo 4. E sendo já manhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não conheceram que era Jesus. E aí Jesus Cristo ele fala o seguinte: disse-lhes, pois, Jesus: filhos, tende alguma coisa de comer? Respondeu-lhe: não. E ele lhes disse: lançai a rede para o lado direito do barco, e achareis. E lançaram-na, pois já não podiam tirar, pela multidão de peixes. E aí, quando Cristo falou para eles, lança a rede para o outro lado, e eles pegaram peixes, aí João reconheceu. E aí, quando João reconheceu que era Jesus Cristo, então Pedro, ele se lança ao mar, né? Então, aqui no versículo 7. Então, aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. E quando Simão Pedro viu que era o Senhor, cingiu-se com a túnica, porque estava nu, e lançou-se ao mar. E aí, depois, então, que Pedro se lança ao mar, e aí quando eles estão retornando aqui no versículo 9, logo que desceram para a terra, viram ali brasas, e um peixe posto em cima, e pão. Versículo 10. Disse-lhe Jesus: trazei 2 peixes que agora apanhastes. Simão Pedro subiu e puxou a rede para a terra, e ela estava cheia. A rede estava cheia de peixes. No versículo 12, disse-lhe Jesus: vinde e comei, e nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhes quem é, sabendo que era o Senhor. No versículo 13, Jesus, ele toma o pão e dá a eles junto com o peixe. Então, Jesus Cristo serviu eles, já que ele já estava lá, né? Ele já tinha alguns peixes, então quando os discípulos, ele pede para que os discípulos possam dar 2 dos peixes para ele, então ele faz e ele serve então a eles. E aí vem a parte que é uma das partes assim que eu mais amo em todo o Novo Testamento, que vai do 15 ao 17. Fala o seguinte: e depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que a estes? Então Jesus Cristo ele tem aqui uma entrevista, uma conversa então, né, pessoal com Pedro. Depois que eles comeram, estavam todos fartos, ele chama então Pedro para conversar. E ele fala: Simão, Pedro, você me ama mais do que estes? A quem ele estava se referindo a estes, né? Os peixes. O que Jesus Cristo havia dado como chamado para Pedro? Para que ele fosse um pescador de homens. O que aconteceu com Pedro quando Jesus Cristo morreu? Ele voltou a fazer o que ele fazia antes. E aí Cristo fala assim para ele: você me ama mais do que esses peixes? E Pedro fala: sim, sim, Senhor, eu te amo. Aí Jesus Cristo fala, ele fala, Jesus, tu sabes que eu te amo. E Jesus Cristo fala: apacenta meus cordeiros. Versículo 16. Salvador pergunta de novo para ele: Simão, filho de Jonas, amas-me? E aí Pedro fala: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E aí Cristo responde para ele: apacenta minhas ovelhas. Versículo 17. Disse-lhe terceira vez: Simão, filho de Jonas, amas-me?
Simão entristecendo porque por ter dito a terceira vez, amas-me? E disse-lhe, Senhor, tu sabes que eu te amo. E ele fala assim para ele, tu sabes que eu te amo. E disse-lhes, então aí o Senhor responde, apacenta minhas ovelhas. Então o que o Senhor estava dizendo para ele? Pedro, você me ama? Qual foi o chamado que você recebeu para você apacentar as minhas ovelhas? Tem uma escritura que fala, né? Se nós amamos o Senhor, então nós guardamos os mandamentos. Pedro havia recebido o mandamento do Senhor de apacentar as ovelhas dele. E esse mandamento todos nós recebemos. Se nós amamos o Senhor, nós devemos o quê? Apacentar as ovelhas dele. Então, aqui, depois dessa conversa que o Senhor ele teve com Pedro, Pedro ele mudou. Pedro nunca mais voltou a ser um pescador. E lá no início aí de Atos, Pedro ele dá um discurso e 3.000 pessoas são convertidas. Pedro dá mais um discurso, 5.000 pessoas são convertidas. As escrituras relatam que a sombra de Pedro cura as pessoas. Então, quando ele vai passar, e as pessoas sabem que Pedro vai passar por aquele lugar, então eles colocam as pessoas que estão de alguma forma, né, que tenham algum problema, né, e a sombra de Pedro cura essas pessoas. Por que eu estou falando sobre isso para vocês? Lembra lá no início? Quem era Pedro? Lembra agora? Viram agora quem Pedro se tornou? Por quê? Porque ele foi convertido ao Senhor. Depois que Pedro foi convertido ao Senhor, o coração dele mudou. E nunca mais Pedro voltou a ser um pescador. Então, que isso nos ensina? Nós podemos estar muito longe do Senhor. Mas, se nós nos arrependermos, se nós mudarmos o nosso coração e voltar para o Senhor, nós nos tornaremos pessoas melhores. E nós faremos o que o Senhor deseja que nós façamos, assim como Pedro fez. Cada um de nós também pode fazer. Então, para terminar, eu gostaria que vocês pudessem pensar. Já estivemos em qualquer momento, né? Podemos estar muito longe do Senhor? Isso pode mudar? Sim. Como? Através do nosso arrependimento. E através de nós nos convertermos ao Senhor Jesus Cristo. E aí nosso coração vai mudar. Então nós vamos fazer o que Ele pede para que nós podemos fazer. Cuidar das ovelhas dele. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham aprendido desse conteúdo dessa semana. Eu espero que vocês possam continuar conosco e estudem as Escrituras. Se aproximem de Jesus Cristo. Conheçam tudo o que Ele fez e façam o que Ele pede que nós possamos fazer, que é cuidar de suas ovelhas. E uma ótima semana para vocês.